Eu passei em Medicina na Federal pelo Enem, estudando completamente sozinha, em casa, só utilizando a internet, e hoje eu vou te contar o que eu faria se eu quisesse passar de novo em Medicina pelo Enem 2025. Quem não me conhece, prazer, eu me chamo Luísa Pereira, sou estudante de Medicina da UFBA, atualmente estou no 4º período do curso, e depois de ter estudado um tempinho para o Enem, a gente acaba adquirindo certa experiência, certas coisas que deram certo, outras que não deram tão certo assim. E eu acabei pensando e me refletindo comigo mesmo nesse período de final de ano. Se eu tivesse que estudar de novo em 2025 para passar em medicina pelo Enem, o que eu faria? E eu tô gravando esse vídeo hoje principalmente pelas pessoas que estão meio perdidas nesse final de ano, que não sabem como iniciar exatamente o ano de 2025 para estudar para o Enem, para garantir a sua aprovação, não para estudar de bobeirinha, mas para realmente ser aprovado e passar na faculdade de medicina. E eu já adianto uma coisa bem polêmica para vocês. O que eu faria para passar no Enem 2025 em medicina seria estudar com normalidade, seria estudar sério, seria estudar de uma maneira realmente muito tradicional, muito certa, muito segura. Eu não seguiria de nenhuma forma esses hackzinhos da internet, estratégias técnicas mirabolantes para você passar em medicina em 6 meses. Eu definitivamente não faria isso. O que eu faria em 2025, se eu quisesse passar em medicina novamente, é estudar com normalidade, é estudar da maneira certa, é estudar da forma mais tradicional possível, no sentido de levar o estudo com seriedade, levar aquele estudo como forma de agregação de conhecimento para você adquirir e para você obter um objetivo final, que é a aprovação em medicina, e não simplesmente para ficar fingindo que está estudando, ficar de bobeirinha, perder tempo com estratégias bobas, estratégias que muitas vezes são expostas à internet apenas para ganhar visualizações, apenas para ganhar curtidas e comentários. E eu falo isso com propriedade da pessoa que já passou por experiências negativas com algumas diversas técnicas, e para a pessoa que realmente resolveu estudar sério, estudar comprometidamente, seguindo esses 5 passos, essas 5 estratégias, 5 bases, na verdade, que eu vou falar para vocês agora e que realmente deu certo e garantiu a minha aprovação. Dito isto, agora bora para as 5 coisas principais que eu faria no ano de 2025 para ser aprovada em medicina novamente pelo Enem. E a primeira coisa essencial, base assim, que eu não começaria nunca sem realmente iniciar e definir isso é fazer a minha autoavaliação, ter um momento de autoconhecimento do meu estudo e em que nível eu estou. E isso daqui é assim, gente, o básico, o basal, o zero que você precisa para iniciar a sua vida de estudos, para você iniciar a sua rotina no ano de 2025 ou até mesmo agora em dezembro, se essa for a sua vontade. Eu acho super válido iniciar agora em dezembro, não acho porque você tem necessidade de esperar até janeiro, mas enfim. Isso daqui é a base, é a chave, o que vai realmente te falar. Você está neste nível, é aqui que você deve começar, é aqui que são as suas dificuldades, é isso que você deve matar primeiro, é isso que você deve sanar primeiro para que você siga e para que você avance nos seus conteúdos, no seu estudo. E essa não é nem de longe a coisa definitiva que vai te fazer aprovado, não. Eu coloquei essa como o primeiro passo que eu faria, porque realmente é a primeira coisa que eu faria. Eu sentaria, pegaria uma folha e definiria o que eu preciso fazer, o que eu sinto que eu tenho dificuldade, qual é o meu nível de conhecimento. Como eu disse anteriormente, não é nem de longe o que vai te fazer passar no Enem, mas é algo mais para te dar clareza e para te dar um objetivo claro do que você tem que fazer nesse ano que tá vindo. Então, digamos que você fez isso que eu falei para você agora no seu mês de dezembro e você definiu qual é o seu nível no estudo. Agora você tá pronto para ir pro segundo passo. O que eu faria depois de definir qual é o meu nível de estudos era definir um cronograma que eu ia seguir. Muita gente fala que você não deve seguir cronograma de cursinho. Tipo assim, muita gente mesmo fala isso. Inclusive, eu fiz isso durante um tempo, mas eu vi que não deu certo. E por isso, se eu fosse seguir de novo, estudar de novo para o Enem 2025, eu seguiria sim o cronograma de 2025. Eu seguiria sim o cronograma para estudar para o Enem. E eu digo isso por causa da minha experiência negativa, por causa da experiência positiva que eu tive quando eu segui o cronograma certinho e porque conversei com outras pessoas, com pessoas que foram aprovadas, que estão na minha faculdade de medicina hoje e que seguiram o cronograma do cursinho e disseram que foi a melhor coisa que elas fizeram, porque realmente o cronograma de cursinho te dá uma coisa que nenhuma técnica te dá: segurança, né? O cronograma do cursinho te dá segurança e certeza, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante pra gente abordar aqui. Gente, um cronograma bom, bem estruturado, bem planejado,
em relação a que abarque, né, todos os conteúdos em relação aos meses do ano que antecedem a prova e que terminem ali com a folga mesmo do dia da prova, é uma forma excelente de você planejar os seus estudos. Eu cheguei a fazer métodos de estudo que eu não usava cronograma, mas sim eu utilizava métodos de estudar pelos assuntos mais recorrentes e foi bom, assim, me deu resultado, mas não foi tão bom quanto poderia ter sido. Então, eu utilizaria sim o cronograma, porque o cronograma ele te dá uma coisa que nenhum outro método te dá, como eu já falei, que é a segurança. Se você tem ali a segurança de estar estudando todos os conteúdos que vão cair no Enem de uma maneira organizada, de uma maneira planejada, que dá tempo, que você já fez todo o seu planejamento ali de tempo, a sua gestão de tempo, vai ser ótimo para você. E aí eu entro naquela questão que o pessoal fala muito. Ai, mas isso daqui nem cai no Enem. Pra que eu vou estudar movimento circular uniforme? Isso daí não cai nunca no Enem. E eu concordo, realmente não cai no Enem. Não cai a rodo no Enem como, sei lá, geometria plana. Óbvio que não cai nesse nível. Mas você não vai estudar simplesmente para dominar o conteúdo de movimento retilíneo uniforme para ele cair no Enem. Você vai estudar para aprimorar o seu raciocínio. Eu tenho um professor de clínica que ele é excelente, uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci. E ele é muito contra isso que o pessoal fala. Ai, eu vou estudar Bhaskara no meu ensino médio, eu vou estudar Bhaskara no ensino fundamental e nunca mais vou utilizar isso na minha vida. Tudo bem, você não vai utilizar mesmo. Provavelmente você não vai utilizar Bhaskara mais na sua vida. Mas a função de você estudar Bhaskara no ensino médio não é essa. A função de você estudar Bhaskara é para que você aprimore o seu raciocínio. Se eu fosse estudar para o Enem 2025, eu não teria essa visão limitada. Eu realmente aproveitaria todos os conteúdos. Claro, gente, você vai dar mais ênfase sim nos conteúdos que mais caem. Você vai fazer mais questão daquilo, você vai revisar mais aquilo. Mas isso significa que você não deve estudar os conteúdos que não caem? Não. Então sim, gente, eu estudaria todos os conteúdos do cursinho novamente. Do cursinho, no caso, do cronograma de cursinho, que são disponibilizados na internet, você não precisa pagar nada por isso. Eu estudaria, sim, esses cronogramas de uma maneira muito fiel, muito dedicada, uma maneira muito compromissada, dando ênfase, claro, nos conteúdos que eu sei que são mais recorrentes, mas não deixando nunca de estudar esses conteúdos que caem menos, porque eu sei que aquilo vai aprimorar o meu raciocínio e, além disso, vai me dar uma certeza, vai me dar uma segurança que nenhum outro método vai me trazer. Se eu estudo, por exemplo, só por coisas que mais caem no Enem, eu sempre vou ter aquela coisa atrás da minha orelha, tipo, ai, será? E se cair isso daqui? O que eu faço no dia? Então tenha certeza que você estudou tudo, saiba que aquele conteúdo não vai ser inútil, aquele conteúdo vai ser excelente para que você domine os conteúdos do Enem, para que você aprimore o seu raciocínio e para que você chegue no dia da prova muito mais confiante, sabendo que você estudou tudo e tudo como deveria, da melhor forma possível. E a terceira coisa que eu faria e que eu considero extremamente essencial para sua aprovação é estudar todos os conteúdos que chegarem até você de uma maneira responsável. E o que seria estudar dessa maneira responsável? É encarar aquele seu estudo como a sua missão. Eu tenho estequiometria para estudar no meu dia de segunda-feira. Essa estequiometria que eu vou me dedicar. Eu vou estudar aquela estequiometria como se fosse o último assunto que eu vou ver na minha vida. Eu vou realmente me dedicar. Eu vou realmente tirar tudo que for de distração perto de mim. Eu vou tirar de perto de mim para que eu realmente possa focar na minha missão de estudar estequiometria. Eu não vou estudar estequiometria de qualquer jeito. Eu não vou ficar vendo resuminho na internet. Eu não vou ficar vendo atalhozinho para seguir. Mas no momento que vocês forem estudar, estudem. Tipo, de verdade, às vezes pessoas, e eu falo às vezes porque acontece comigo e acontecia comigo. Às vezes você vai estudar e você fica estudando e pensando em outra coisa. Ai, meu Deus, será que eu vou passar? Ai, meu Deus, será que a prova vai vir muito difícil esse ano? Ai, meu Deus, qual será o tema da redação? Gente, o que você precisa estudar na segunda-feira é estequiometria. Estude estequiometria com a maior excelência que você tem para estudar. De verdade, faça isso. Pegue estequiometria, veja a base, crie resumos, crie anotações, faça o método de estudo, de anotação, de ver a teoria, da forma como você quiser. Eu já utilizei tanto resumos, eu não utilizava tanto resumos na minha preparação, não, mas utilize alguma coisa que você tenha acesso para que você possa recordar depois, pegar depois, para que você possa revisar. Então, antes, no caso dos flashcards, você pode fazer resumos, você pode fazer anotações, tanto anotações digitadas quanto anotações no caderno mesmo,
mas tenha um material escrito por você, né, feito por você, produzido por você sobre aquele assunto, sobre aquela teoria que você viu, para revisitar depois. Você vai ver como aquilo ficou muito mais consolidado em você, porque você imprimiu atenção naquilo, porque você fez aquilo como realmente deveria ter feito, você estudou quando era para estudar. Hoje eu tenho muito claro isso na minha cabeça, que você precisa dominar as coisas que te aparecem, né? Você precisa dominar a realidade, né? Quem fala isso é o professor Diego Reis, é um professor que eu acompanho aqui na internet, que eu admiro pra caramba. Ele fala que a nossa missão como humanos é dominar a nossa realidade, né? Então, quando você tem disposto a você um vestibular de medicina para passar, é aquela sua realidade, é aquilo que você deve dominar. Se naquele dia, esse é um macro, mas naquele dia específico, na sua segunda, terça, quarta, você tem assuntos específicos para fazer, para estudar, para dominá-los. Então, quando você domina, você se sente melhor, você realmente sente que você fez o que deveria ter sido feito. Tentem ao máximo, dediquem esforço, imprimam esforço e dá atenção e dedicação naquilo que vocês precisam estudar, porque no final das contas, gente, essa é a nossa missão, dia após dia, no caso dos vestibulantes e também pra gente que já é estudante de medicina. Estudem o que devem estudar, dominem o que deve ser dominado e assim você vai conseguir atingir o seu objetivo de uma forma muito mais excelente. E a quarta coisa que eu faria, que eu considero, assim, muito essencial e que é tipo uma extensão, né, do terceiro ponto, é praticar questões de maneira extenuante. Gente, eu faria muitas questões, mas muitas questões mesmo. Porque é só a questão que vai te fazer você ter certeza que você está dominando aquele conteúdo que você acabou de estudar. Porque a prática de questões vai te trazer 3 coisas primordiais. O primeiro vai ser entender e dominar todos os exercícios de determinado conteúdo, seja ele fácil, médio ou difícil. Você fazendo questões de maneira muito em sequência mesmo, fazendo diversas questões, várias vezes sobre aquele determinado assunto, por exemplo, você domina aqueles conteúdos, tanto aquelas apresentações daqueles conteúdos de maneira fácil, média e difícil. E claro, sempre corrigindo as questões. No YouTube tem diversos canais que se dedicam à resolução de questões do Enem, de questões de vestibulares que eu já falei para vocês anteriormente. Então façam isso, façam muita questão, porque isso vai fazer com que você domine os conteúdos de fato. E dominando os conteúdos, a gente entra no segundo tópico, você consegue identificar padrões de questões, você consegue raciocinar melhor. Concorde comigo, se você fez diversos conteúdos de geometria plana, vai ser muito mais fácil. Quando chegar um conteúdo de geometria plana para você fazer, você vai identificar, bater o olho e na hora já entender. Esse conteúdo de geometria plana, eu preciso usar essa fórmula, porque eu vou ter que usar esse caminho, essa via de estratégia para resolver essa questão. E você chega na resolução de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito rápida mesmo, porque você já fez aquilo diversas vezes. Então, para você é costume, é rotineiro. E, consequentemente, o terceiro ponto é, se você domina aquela teoria, se você consegue identificar um padrão de questão, é claro que você vai fazer toda aquela prova, todas aquelas questões, tudo que tem ali que caiu, por exemplo, de matemática naquela prova de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais ágil, porque você já domina aquilo e ela se torna mais rápida e economiza tempo de prova quando faz isso. E a quinta coisa que eu faria e que eu não deixaria de lado de nenhuma forma é praticar a redação de uma maneira consistente. E qual era a técnica que eu utilizava para sempre tirar notas boas na redação? O que eu fazia é, eu investi um tempo no início do meu estudo, quando eu já estava ali, no início não, ali, metade no meu processo de estudo, eu criei um esqueleto de redação meu próprio, né? Sempre tem aqueles esqueletos de redação do Enem aí no YouTube. Eu usei esse modelo de redação pro Enem. Eu não gostava muito, eu achava muito engessado, então eu criei o meu próprio. Esse modelo de redação, esse esqueleto, né? Ele não era tão rígido assim. Ele é bem móvel, assim, bem flexível, então eu podia fazer algumas alterações nele, mas eu sempre tinha na minha cabeça o que eu precisava fazer, qual era o início da frase que eu ia utilizar em cada trecho, qual eram os principais argumentos que eu tinha. Isso é uma coisa muito importante. Eu não fazia redação, não estudava redações por eixos, né? Eu estudava redação por argumentos. Então eu sempre ficava, eu tinha uma abazinha no Notion e eu sempre colocava argumentos lá, argumentos coringas, né? Então, por exemplo, eu até tenho aqui, né? Negligência estatal, eu sempre falava das contratualistas, da normatização de problemas, eu sempre colocava Michel Foucault, da cultura não disseminada, né, da problema ali, da cultura presa e tudo mais, eu sempre usava Pierre Bourdieu,
E era assim que eu utilizava, né? Assim que eu estruturava a minha redação, na verdade, fazendo esses argumentos coringas encaixando no esqueleto de redação. Então eu sempre usava esses argumentos, né? Esses argumentos coringas. Eu até tenho um PDF sobre isso, né? Porque eu criei. Se vocês quiserem, eu até disponibilizo aqui. Em outro vídeo, é só vocês comentarem aqui embaixo que querem que eu faça esse vídeo, disponibilizo esse PDF, esse conteúdo mesmo pra vocês, totalmente gratuito. E eu ia fazendo isso, né? Ia fazendo, criando os meus argumentos, não criando meus argumentos, mas juntando repertórios para argumentos coringas que eu podia utilizar em qualquer tema de redação. E claro, além disso, eu sempre estava ali exercitando a minha redação, a minha escrita, vendo as competências que eu estava errando. Por exemplo, a competência 1 era uma competência que é muito fácil de errar por causa de erro gramatical, então eu estava ali sempre corrigindo isso, a C4 também, né? Então era sobre isso, basicamente, de você adquirir repertório, de você escrever bastante, você mandar para correção e corrigir os seus erros. E essa seria a minha estratégia no ano de 2025, se eu quisesse passar novamente no Enem em medicina. É claro que essa é as coisas que eu acho que dão mais certo, as coisas que eu faria novamente, que 100% de certeza, gente, se eu tivesse que fazer o Enem em 2025 para passar em medicina, eu faria isso, sem sombra de dúvidas, porque eu realmente tava ali dos dois lados, né? Eu tanto testei diversas técnicas, quanto tive um estudo consistente ali durante a minha preparação e vi que o que dá mais resultado, que o que dá mais coerência pra você, que o que te dá mais segurança, inclusive na hora da prova e nos seus resumos e no seu estudo mesmo, a sua rotina de estudo, é um estudo sincero, é um estudo honesto, é um estudo verdadeiro e não ficar procurando diversas alternativas, diversos atalhos, porque não é assim que as coisas funcionam para a maioria das coisas na vida e nos estudos não seria diferente. Então é isso, pessoal. Se tiverem gostado do vídeo, não se esqueçam, por favor, de deixar o curtir aqui embaixo. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Se inscrevam no canal também e me ajudem a bater a meta de 1.500 inscritos. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.